Bom, pessoal, vamos fazer aqui um outro exercício, tá? Também falando aqui sobre... Esse exercício é também sobre o Teorema do Valor Intermediário, tá? Então diz o seguinte: um monge tibetano deixa o monastério às 7 horas da manhã e segue sua caminhada habitual até o topo da montanha, chegando lá às 7 da noite. Na manhã seguinte, ele faz o mesmo percurso de volta ao pé da montanha, saindo às 7 horas da manhã e chegando às 7 horas da noite. Mostra que existe um ponto no caminho que o monge vai cruzar à mesma hora do dia em ambas as caminhadas. Então, fiz aqui, tá, a gente vai supor o seguinte, que a função, tá, que define a posição dele em relação ao tempo é uma função contínua, tá? Então eu tenho aqui o gráfico de vermelho, tá? É a ida, o gráfico da ida, e o da volta é o gráfico azul. Claro, poderia ter acontecido muitas coisas aqui, certo? Ele poderia ter parado um pouquinho, certo? Mas eu não estou interessado nesse tipo de coisa. Estou assim, supondo aqui um gráfico, de qualquer maneira, tem que ser contínuo, tá? Então o que acontece aqui? No gráfico vermelho, né, ó, você nota que você tem aqui o gráfico é aleatório, certo? Eu desenhei de qualquer maneira, então não importa como é que seja o gráfico. O que importa é o seguinte, a gente entendeu o seguinte: se você colocar, né, no mesmo gráfico as duas, tanto a ida quanto a volta, como as duas funções são contínuas, tá? Em algum momento, né, os dois gráficos vão ter que se encontrar. E o que que isso significa? Significa dizer o quê? Que esse ponto aqui, T, tá, no gráfico, por exemplo, na ida, né, ele vai estar numa posição S. E na volta, certo? Nesse mesmo instante T, ele também vai estar naquela mesma posição S. Ou seja, tanto na ida, certo? Quanto na volta, ele vai ter passado, né, por esse, pela aquela posição S, tá? Por aquela posição S, naquele exato instante T, ok? Bom, basicamente é isso. O exercício é realmente bem simples mesmo, tá bom? Então é isso aí, até mais.